Salve, rapaziada. Boa tarde, nação corintiana. Boa tarde para todo mundo. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Primeiramente, bom domingo para todos nós, né? Primeiro domingo do ano. E esse é o primeiro vídeo do ano de 2026, nação corintiana. Exatamente isso, né? Primeiro vídeo do ano, né? E já estou aqui gravando. Bom, no vídeo de hoje, nação corintiana, vamos falar de dois assuntos aí. Um deles é sobre a premiação da Copa do Brasil, que a Caixa bloqueou os 35 milhões da premiação da Copa do Brasil ao Corinthians, e também Yuri Alberto na Itália, né? Que essa pergunta surgiu em vários e vários sites aí. Beleza, nação corintiana? Bom, antes disso, né? Você que não é inscrito, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação e comente aí para me fortalecer aí, beleza, nação corintiana? E taca o dedo no like, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, né? A quantidade de inscritos que eu tenho aqui de momento. Deixa eu só dar uma verificada aqui no painel. Vamos dar uma olhadinha aqui no painel. Estou com 2.093 inscritos. Ó, dá para ver aí, ó. 2.093 inscritos, né? Então, você que não é inscrito, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação e me ajuda a fortalecer aí. Beleza, nação corintiana? Então, é muito importante, né? Então, faltando nada mais do que 7 inscritos para a gente chegar nos 2.100, né? Faltando 7 inscritos, né? Então, quem puder me ajudar, desde já, eu agradeço aí. Beleza, nação corintiana? Bom, vamos nessa aqui, né? O primeiro assunto de hoje. E depois eu vou compartilhar a tela com vocês aí, tá bom? Então vamos nessa aqui, nação corintiana. Vamos lá. O Corinthians teve parte da premiação pelo título da Copa do Brasil retida pela Caixa Econômica Federal, né? O Corinthians tem 35 milhões da premiação da Copa do Brasil bloqueadas pela Caixa, né? E aí o que aconteceu, nação corintiana? O banco bloqueou cerca de 35 milhões, metade do valor líquido pago pela CBF por causa da conquista da competição, né? O presidente corintiano Osmar Stabile tem que conversar com o presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira Fernandes, para conseguir a liberação do valor, fundamental para o planejamento financeiro do clube em 2026. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo portal Estadão. O Corinthians argumenta que o banco estaria utilizando uma receita de 2025 para abater juros, cujo vencimento ocorreria apenas em 2026. A Caixa defende a legalidade da retenção com base nos contratos de cessão fiduciária firmados com o clube. O Corinthians tem uma dívida com a Caixa que supera os 600 milhões referente à construção da Neoquímica Arena. Em 2022, ainda na gestão de Duílio Monteiro Alves, o clube fez um acordo de renegociação da dívida e ofereceu como garantia receitas como aluguel de estádio, bilheteria e outros recebíveis. Para se proteger contra a inadimplência, a Caixa pode reter qualquer recebível previsto no contrato, já que o acordo estabelece como garantia juros futuros e correções, independentemente do ano que vencem. A Caixa foi procurada e não respondeu aos contatos da reportagem. A CBF pagou 77 milhões pelo título da Copa do Brasil ao Corinthians, que tem direito a receber 69 milhões descontados os impostos, mas não recebeu porque a Caixa bloqueou metade dessa quantia. Cerca de 34 milhões, a diretoria prometeu que destinaria aos atletas como bônus pela conquista. A outra parte deve ser usada para pagar as dívidas e derrubar o transfer ban imposto pela FIFA. A punição aplicada em agosto do ano passado impede o clube de registrar novos atletas por 3 períodos de contratação foi imposta devido à dívida de 40 milhões do Corinthians com o Santos Laguna pela aquisição do zagueiro equatoriano Félix Torres. E aí, o que diz Duílio Monteiro Alves? O ex-presidente do Corinthians, na época da renegociação com a Caixa,
Duílio afirmou em nota divulgada à imprensa que o montante só foi retido pela Caixa porque há parcelas em abertos. Olha só, nação corintiana. Vejam só a nota que esse cidadão divulgou. Vamos lá, vou até ler para vocês aqui. Ó. Durante a minha gestão, celebramos um acordo muito saudável entre o Corinthians e a Caixa Econômica, que reduziu de 3 bilhões para 700 milhões em uma contingência que o clube tinha a respeito da Neoquímica Arena. Nosso último ano de gestão, quitamos 80 milhões referentes a esse acordo. Esse pagamento deveria continuar sendo priorizado nos anos seguintes à minha saída. Se alguma receita listada como garantia foi bloqueada, isso, lamentavelmente, significa que alguma parcela vencida está em aberto. Sobre nossa gestão, cabe apenas mencionar que reduzi a dívida com a Caixa, que não foi contraída por mim, e que pagamos a primeira parcela mostrando, em 2023, que o acordo era factível. Fizemos uma transição pacífica ao fim de 2023, com o presidente então eleito, e tudo isso foi explicado. A Neoquímica Arena é um dos maiores orgulhos da Fiel, e sempre será. Por isso é preciso fiscalizar e combater a tática mesquinha de demonizar e descumprir os acordos que viabilizaram a quitação do nosso estádio, especialmente quando ela é empregada para justificar as irresponsabilidades administrativas que se seguiram, rasgando acordos com não fossem positivos, além de piorar sensivelmente a saúde financeira de um clube que de 2021 a 2023 apresentou 3 superávites. Nação corintiana, vocês não fazem ideia o que esse cidadão falou durante uma entrevista à imprensa. Aí, olha a atenção disso aqui. A informação que, segundo do portal do UOL, do jornalista Fábio Lázaro, aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. E aí vocês vão vendo aqui comigo, né? Gente, olha isso aqui, rapaziada. Ó, vamos lá. Ó, vamos nessa aqui, nação corintiana. Ó, prestem bastante atenção nisso aqui. Olha isso. Em razão de um acordo firmado durante a gestão de Duílio Monteiro Alves, o Corinthians teve cerca de 50% da premiação pelo título da Copa do Brasil bloqueada pela Caixa Econômica Federal. O bloqueio tem como base uma cláusula de proteção contra inadimplência previsto no contrato de renegociação de dívida assinado em 2023, último ano da gestão do Duílio Monteiro Alves, né? Exatamente isso. Aí aqui, ó, vamos aqui embaixo, aqui, nação corintiana, vamos lá? Vamos descer aqui mais para baixo. Aqui. Internamente, o Corinthians argumenta que a Caixa estaria utilizando valores referentes a 2025 para cobrir obrigações de 2026, o que ainda não venceram. No entanto, esse entendimento não se sustenta, né? Não se sustenta juridicamente devido à cláusula contratual que permite o bloqueio preventivo. Osmar Stabile, dirigente do clube, negocia diretamente com o presidente da Caixa a liberação dos recursos considerados fundamentais para despesas urgentes, entre elas, questões relacionadas ao transfer ban. Nação corintiana. Olha, de tudo isso que a gente prevê sobre isso, o que esse cidadão disse numa entrevista, ele até alegou que ele assinou 100% na Nação Corintiana. Mas olha, como a gente não confia na palavra desse cidadão, do Duílio Monteiro Alves, depois de tudo que ele fez no Corinthians, as cagadas que ele fez, vocês viram isso, né? Ele simplesmente jogou merda no ventilador na Nação Corintiana. Ele jogou merda no ventilador. As coisas que ele fala na Nação Corintiana são coisas que não faz sentido quase que nenhum. Ou seja, o seu Duílio, ele teve a cara de pau de falar isso aí na Nação Corintiana. Ele teve a pachorra de falar sobre isso.
Não, porque estava tudo pago. Não, porque durante a gestão nós fizemos inúmeras negociações juntamente com a Caixa Econômica Federal. Mano, cara, são coisas sinistras o que acontece no Corinthians. Mas olha, eu vou logo dizer aqui, nação corintiana, o que esse ser humano pensa do que ele está fazendo são coisas equivocadas. E esse cidadão, nação corintiana, esse cara deveria ser proibido de pisar no Corinthians, nação corintiana. É por isso que eu falo que o Corinthians precisa de pelo menos mudanças. O que esses caras não entendem, nação corintiana? Ó, por isso que eu tô até com o meu manto sagrado aqui, nação corintiana. Ó, tô até com o manto sagrado hoje aqui. Ó, os caras não sabem o que é isso aqui, nação corintiana. Os caras não sabem o que é ser Corinthians. E tanto é que esse sujeito aí, nação corintiana, ele não sabe o que é ser Corinthians. Depois de tudo que ele fez, né? Depois de tudo que ele fez aí, durante a gestão dele de 2021 até 2023, né? Depois de tudo que ele fez, e aí o que acontece? Ele joga isso aí, nação corintiana. Então, detalhe, ele ainda se referiu ao outro ex-presidente, né? O Augusto Melo. E olha aí. Duílio Monteiro Alves jogou tudo isso aí, nação corintiana. E esse sujeito deveria ser proibido de pisar no Corinthians, nação corintiana. De verdade. De tudo isso, o que está acontecendo no Esporte Clube Corinthians Paulista, são esses caras, essas pessoas que não têm prazer nenhum com a cara da torcida. Enquanto esses caras estiverem aí, nação corintiana, o Corinthians não vai ter mudança. O Corinthians precisa sim de ter mudanças. Só que aí tem um detalhe. Enquanto essa corja estiver aí, nação corintiana, a gente não vai ter paz nunca. E o Corinthians precisa de ter mudanças urgentes. Que se não tirar esses caras daí, nação corintiana, nada vai mudar. Então, por isso que eu já estou incentivando para que o Marcelo Paes faz alguma coisa aí, dá um jeito nessa merda, né? Porque dá um jeito aí, né? Porque, pelo amor de Deus, ô Marcelo Paes, você chegou aí, dá um jeito nessa merda aí, mano. Dá um jeito nessa merda. Porque todo mundo já sabe, nação corintiana, o que o seu Duílio Monteiro Alves fez, né? Todo mundo já sabe o que ele fez, né? Pô, não preciso nem falar nada, nação corintiana. Não preciso nem falar nada, porque todo mundo viu o que ele fez, né? Durante essa gestão devastadora dele, né? Se vocês observar a gestão do Duílio Monteiro Alves, nação corintiana, a gestão dele foi tão devastadora que ele só fez um monte de contrato amador com o jogador. Durante a gestão dele, de 2021 até 2023. Se a gente comparar os outros, a gestão do André Sanches, devastadora. A gestão do seu Roberto de Andrade, gestão devastadora também, né? Então, assim, o que acontece, nação corintiana? De tudo isso, da Caixa bloquear isso aí, eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Eu já sabia que tinha alguma coisa errada, nação corintiana. Mas, tipo assim, algo de errado está acontecendo dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. E eu sabia que tinha alguma coisa errada, nação corintiana. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu me lembro que, acho que foi no dia que eu participei da última live do Liedson, o Liedson tinha falado para mim, Henrique, você ficou sabendo de alguma coisa da Caixa que bloqueou
a premiação do Corinthians da Copa do Brasil, eu até falei que eu não estava sabendo de nada. É quando eu fui olhar e eu vi que era verdade na Nação Corintiana, né? Inclusive, eu tinha recebido muitas mensagens no meu WhatsApp, muitas pessoas falando, Henrique, dá uma olhada aí, dá uma olhadinha aí, que a Caixa bloqueou a premiação da Copa do Brasil, a premiação do Corinthians da Copa do Brasil. Quando eu fui dar uma checada, eu vi isso aí, Nação. Então, pois é. A gente foi pego de surpresa com essa informação, né? Fomos pego de surpresa. E esse sujeito joga isso numa entrevista coletiva dizendo que não, porque nós fizemos aí uma negociação com a Caixa para pagar o que deve na quitação da Neoquímica Arena. E ele fala que ele assinou os 100% com a Caixa Econômica Federal para pagar sobre isso aí. Meu, esse Duílio Monteiro, Nação Corintiana, vocês têm noção que esse Duílio Monteiro Alves é um mentiroso? Se ele tinha, tipo assim, durante a gestão dele, se ele tivesse percebido, se ele pensasse pelo menos uma coisa, se ele tivesse percebido que aquilo tudo já estava pago, até aí tudo bem, beleza. Mas peraí, falar que estava renegociando com a Caixa Econômica Federal até aquele ano, em 2022 e em 2023, tem alguma coisa aí, Nação Corintiana. Tem alguma coisa estranha aí. Tem alguma coisa estranha. E esse negócio aí da Caixa bloquear os 35 milhões aí da premiação da Copa do Brasil do Corinthians, Nação Corintiana, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Tava na cara, Nação Corintiana. Tava na cara que todo mundo tava vendo e percebendo que, sim, tinha alguma coisa errada aí, né? Então, assim, né? Isso é complicado, Nação Corintiana. Isso realmente irrita a torcida. E eu volto a repetir. Enquanto esses caras estiverem aí, Nação Corintiana, nada vai mudar. E a torcida tem que exigir mudanças no Corinthians. E a Gaviões tem que se virar. Porque o presidente da Gaviões, o Alê, tem que se virar e tomar providência. Então, Alê, você é o presidente da Gaviões da Fiel, o senhor tem por obrigação de tomar providência e protestar sobre isso aí. Conversa lá com as organizadas, organizem um horário de fazer o protesto, protestem contra isso aí. E eu peço, pelo amor de Deus, fazem de tudo para arrancar essa corja que está aí no Corinthians. Porque tem que arrancar tudo daí, Nação Corinthians. O único jeito é esse. Estão tentando jogar o Corinthians no fundo do poço. Esses caras estão tentando coroar isso aqui, a cereja do bolo, em referente a isso aí. Então, Nação Corintiana, isso tudo tá virando um verdadeiro fundo do poço, né? Antes de eu falar do segundo assunto, Nação Corintiana, quem quiser comentar sobre isso aí, manda nos comentários do vídeo, assim que eu subir esse vídeo. Quem quiser comentar sobre isso aí, Nação Corintiana, pode comentar abaixo, que eu vou ler e vou responder aí os comentários de vocês, as perguntas de vocês aí, né? Quem quiser comentar aí, pode comentar, tá bom, Nação Corintiana? Assim que esse vídeo for ao ar, assim que eu subir ele, quem quiser comentar, pode comentar aí abaixo nos comentários. Beleza? Olha, e aqui no meu canal eu sempre falo, Nação Corintiana, não tem passação de pano. E esses caras da RT, eu nunca passei pano para eles. E nunca defendi esses caras. E é por isso que eu falo, Nação Corintiana, eu não defendo mais ninguém nesse clube. Eu não defendo mais ninguém nesse clube. Porque assim, é só notícia ruim, Nação Corintiana. E aí o que acontece? O Osmar Stabile já deveria estar resolvendo isso aí há um tempão.
Porque não é possível que ele não está percebendo isso aí, nação corintiana. Não é possível que o seu Osmar Stabile, ele não está percebendo isso. Porque a gente tem um presidente que é um presidente tampão, que não sabe o que faz dentro do clube e que não tem o que fazer na nação corintiana. Porque o único jeito é esse, é tomar providência. Então a Gaviões e o presidente Alê, vocês têm que se virar e vocês têm que tomar providência. Vocês têm que tomar providência, conversa com as organizadas, façam um protesto sobre isso aí, né? Sobre o porquê que a Caixa bloqueou isso aí. Então, eu só espero que protestem contra isso aí. Vocês têm que protestar. O único jeito é esse. Então, Ale, tome providência, mano. Tome providência, conversa com o pessoal lá e protestem, mano. Protestem, né? Protestem. Bom, vamos nessa aqui, nação corintiana. Vamos falar aqui sobre Yuri Alberto, né? Vou até subir aqui para vocês, ó. Vamos achar aqui a informação, né? Vamos só achar aqui. Peraí. Aqui, muito bem. Bom, como eu tinha falado para vocês na minha live ontem, nação corintiana, era uma pergunta que estava sendo discutida em todos os sites, principalmente na mídia esportiva, né? Então vamos lá. Yuri Alberto na Itália. Eu sei que muitos vão comentar. Mas como assim, Henrico? Yuri Alberto na Itália? Como assim? Né? Como assim? Ó, vamos lá, nação corintiana. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vamos nessa. Bom, segundo informação do jornalista André Galvão, do SBT, o Corinthians confirmou que o Yuri Alberto está na Itália. Essa viagem se trata de um acordo previamente combinado com a diretoria e a comissão técnica alvinegra para buscar o passaporte europeu que o jogador ainda não tem. Com isso, o atleta terá uns dias a mais antes de se reapresentar junto ao grupo. Os demais atletas voltam amanhã, voltam às atividades, né? E agora vamos aqui, nação corintiana. Vamos aqui para uma outra informação que eu tenho aqui para vocês, né? E que o Yuri Alberto não se representou ontem ao elenco. Deixa eu achar aqui para vocês. Espera aí, nação, deixa eu só dar uma olhadinha. Espera aí, só dar uma olhadinha aqui. Calma aí, nação, só dar uma olhadinha aqui. Só dar uma olhadinha. Ó. Aqui, ó. A outra informação, né, do jornalista André Galvão, do SBT. Yuri Alberto não se representará junto com o elenco do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava neste sábado, dia 3 de janeiro, e deve perder a primeira semana de trabalho no clube em 2026. O Camisa 9 viajou para a Itália nesta sexta-feira, 2 de janeiro, para dar prosseguimento ao seu processo, né? Ao seu processo de cidadania italiana, né? A ausência já havia sido informada à diretoria do Timão. Ó, aqui, nação corintiana, essa outra informação aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Dá para ver aí, nação corintiana? Dá para ver, né? Ó. Bom, isso aqui que vocês estão percebendo, nação corintiana, isso aqui que vocês estão percebendo, tudo indica, nação corintiana, que o Yuri Alberto, ele quer meter o pé, nação corintiana. Ele quer meter o pé, né? Então, assim, se ele quiser, se ele vai meter o pé no Corinthians, nação corintiana, eu não sei. Porque se ele tá lá na Itália para buscar o passaporte europeu dele, que no caso ele ainda não tem, justamente foi lá para providenciar isso aí, né? É porque assim, nação corintiana, o clube italiano, a Roma, fez uma oferta ao Corinthians. Vou até dar uma olhadinha aqui. Qual foi o valor da oferta que a Roma fez? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, dar uma verificada aqui, né?
Só dar uma olhadinha aqui. Corinthians recebe proposta da Roma. Então, assim, né? A Roma, ela tinha feito exatamente, nação corintiana, uma proposta entre 20 e 25 milhões de euros, né? Só que aí o que acontece? Aí o Corinthians tinha recebido uma oferta de 28 milhões de euros, cerca de 178 milhões, e aí o Corinthians decidiu manter ele no elenco. E aí o Yuri Alberto renovou até julho de 2030, e a multa rescisória é de 100 milhões de euros, só que o Corinthians ainda detém os 50% dos direitos econômicos dele, né? Então, assim, o que acontece, nação corintiana? O que acontece? Há relatos de que o Yuri Alberto deve deixar o Corinthians. Aí, muitos sites estão dizendo, mas o Yuri Alberto deve permanecer no Corinthians por mais 6 meses antes de ele viajar para a Itália e assinar um contrato com a Roma, né? Então, assim, o que acontece, nação corintiana? Não é certeza ainda, né? Não é certeza se o Yuri Alberto vai ou não vai ser vendido, porque se o Yuri Alberto for vendido, nação corintiana, se ele de fato for vendido, ninguém vai saber, né? Se ele vai ou não vai ser vendido. Se o Yuri Alberto for vendido, né? Se for mesmo para Roma, né? Então, o Corinthians vai manter os 50% dos direitos econômicos dele. Beleza, né? Então, é o que a gente vai ter aí de momento, nação corintiana. Mas é que acontece. O que me preocupa é o valor da multa rescisória dele, que é isso aqui: 100 milhões de euros. Né? 100 milhões de euros. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer, nação corintiana, porque o Corinthians tinha pagado a primeira parcela ao Matias Rojas para não sofrer um outro transfer ban da FIFA, e até agora o transfer ban do Félix Souza ainda não foi pago. Então, assim, o que acontece? Se esse presidente não tiver as duas orelhas em pé e não pagar esse transfer ban, como é que fica, como que fica o negócio? Como é que o Corinthians vai fazer a contratação? Como é que o Corinthians vai vender? Então, não sei como é que fica as coisas, nação corintiana. Eu não sei como é que fica as coisas, né? Então, bom, quem souber, nação corintiana, manda nos comentários desse vídeo, tá bom? Quem souber de alguma coisa sobre o Yuri Alberto, se ele vai ser vendido ou não para a Roma da Itália, quem quiser comentar aí nos comentários desse vídeo, comente aí abaixo nos comentários, beleza? Então, assim, pode surgir pode surgir outras sondagens, né? De outros times da Europa, né? Pode surgir, né? Henrique, mas a Roma quer ele de qualquer jeito. Mas é que acontece. O Corinthians vai fazer de tudo para segurar o Yuri Alberto, porque, tipo assim, se o Yuri Alberto for vendido, nação Corinthians, vai ter que segurar o Guinegão, né? Vai ter que segurar o Guinegão, porque o Guinegão não pode ir embora de jeito nenhum, né? Eu já vi muita gente falando na última live que eu fiz, eu já vi muitos de vocês falando no chat. Henrique, mas se o Corinthians vender o Yuri Alberto, vai ter que segurar o Guinegão por mais tempo. É verdade, nação corintiana. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, porque de fato eu não sei. Eu não quero cravar isso, porque eu não tenho bola de cristal para dizer que o Yuri Alberto vai ser vendido ou não, né? Não tenho bola de cristal para dizer isso, porque eu não posso cravar, né? Mas é que acontece, nação corintiana. Se o Corinthians vender o Yuri Alberto, vai ter que segurar o Guinegão
por mais tempo. Por mais tempo, nação Corinthians. Porque assim, o Corinthians não ficar sem centroavante. Porque se ficar sem centroavante, vai trazer quem? Com esse transfer ban que está ativo, vai ser difícil. Então, mas vamos aguardar, nação Corinthians. Vamos aguardar. Quem puder comentar, comente aí abaixo nos comentários do vídeo, tá bom? Mas vamos aguardar, nação Corinthians. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer nos próximos dias aí, tá bom? Durante a primeira semana do ano de 2026, né? Para ver o que vai acontecer, né? Para ver o que de fato vai acontecer. Porque de fato eu não sei, né? Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer, nação Corinthians. Vamos aguardar aí para ver o que de fato vai acontecer. Se o Yuri Alberto for vendido, o Corinthians vai ter que segurar o Guinegão por mais tempo, ou não sei, né? Mas enfim, nação Corinthians. Quem puder comentar aí, manda aí nos comentários do vídeo, né? Vou ler as perguntas de vocês, vou ler e responder os comentários de vocês aí, tá bom? E é isso aí, né? Bom, nação Corinthians, então é isso aí, vamos aqui encerrar o vídeo aqui, né? Então é isso aí, nação Corinthians, rumo aos 4.000 inscritos, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação, comente, compartilhe esse vídeo com todo mundo quem quiser, chama os amigos, quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, me seguem aí, beleza? E é isso aí, nação corintiana. Nessa semana agora aí, vou ver aí qual dia que eu vou fazer aí o QG aí, né? O QG do Timão, Resenha de Futebol do Henrico, tá bom? Assim que aparecer mais e mais assuntos do Corinthians, eu volto aí para trazer a live aí, a segunda live do ano do nosso QG do Timão, Resenha de Futebol do Henrico. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na ação, rapidinho aqui, né? Vamos aqui dar uma olhadinha, com rapidez aqui, com muita calma. Deixa eu ver. Deixa eu ver Bom, eu acho que... Deixa eu ver aqui. Eu acho que justamente na terça-feira eu vou fazer a segunda live do ano, tá bom? Fazer aí o 13º programa do nosso QG, né? Queria falar sobre mais assuntos do Corinthians, né? O Maicon parece que deu uma travada na negociação. Vou falar também sobre o André Carrijo, que tudo indica que ele está bem próximo de renovar, né? E também a volta do Pedro Raul na Nação Corinthians. Exatamente isso. Ele voltou na Nação Corinthians. O Pedro Raul voltou, mas não se sabe se ele vai permanecer. Então, o futuro dele segue incerto no Corinthians. Beleza? Assim que eu subir o vídeo na Nação Corinthians, já vou programar para vocês aí a live de terça-feira, tá bom? Então é isso aí, Nação Corinthians. Bom domingo para todo mundo. Bom começo de semana. Valeu, falou. E vai, Corinthians, Nação Corinthians. Tamo junto e falou!